Noite, Tudo bem, meu amor? tudo certo. E vocês, estão tudo bem? Com a graça de Deus, nós estamos bem. Então tá bom. Bom, vou começar a gravação agora para começar desde o zero, né? Boa noite para vocês. Eu vou tirar o som do microfone, mas vocês são sempre bem-vindos para falar, ok? Ok. Lembrem-se disso. É só para não dar interferência na hora que a gente está colocando as apresentações aqui. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a parte mais legal. Quando começa a parte do ego, o pessoal gosta bastante, porque o ego é uma coisa pouquíssimo falada em quase todos os treinamentos de autoconhecimento, e infelizmente é uma falha muito grande, porque a parte do ego é a parte que mais ensina a gente a lidar com a gente mesmo. Se existe uma parte do autoconhecimento que não pode passar batida, é a parte do ego, né? Eu acho que ele dá um norte, de um direcionamento diferente para quando a gente toma decisões. Na questão do ego, antes de introduzir o ego, antes de entrar na parte do ego, que é as próximas aulas, eu quero introduzir vocês a linhas de pensamentos diferentes, né? Qual o maior problema que a gente tem com o ego? O que a gente vai falar é sobre a individuação. Quando o indivíduo ele se torna ele próprio, né? É sinal de que ele passou por um processo de individuação. O que é individuação, Vivi? É o reconhecimento do meu self, ou seja, o reconhecimento da minha essência. A partir de onde eu reconheço a minha essência, o meu ser individual, eu passo a entender que eu faço parte de um coletivo. Mas para eu entender que eu faço parte de um coletivo, eu preciso ter a noção exata de quem sou eu. Porque senão acontece um processo de emaranhamento que a gente vai ver na questão dos mecanismos de enfrentamento, os estilos de domínio mais para frente, mas para vocês entenderem, o emaranhamento seria quando as pessoas não se reconhecem nelas próprias e começam a copiar a atitude das pessoas à volta delas, ou inclusive gerar conflitos com as pessoas à volta delas por não saber quem elas são. Então, o processo de individuação, ele acontece quando eu deixo de ser o que meu pai e minha mãe ensinou para mim que eu devia ser, para eu passar a ser quem eu verdadeiramente sou, né? Porque o pai e a mãe têm um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento da criança, na educação. Mas chega a um certo ponto que a pessoa, como indivíduo, como alma, ela deve gerar o próprio conhecimento, a própria vivência, a própria experiência, para que ela possa, a partir dali, se formar como individuação, como um processo de ser um indivíduo no mundo, né? Processo de ter a própria vivência na própria alma. E nesse conceito de própria alma, de individuação, que se vocês forem ver, nos arquétipos junguianos se fala muito da individuação, é uma teoria muito bonita. Eu mesclo bastante teoria porque eu acho que se a gente mescla, vocês vão conseguir distingui-las com facilidade. Quando ele fala de individuação, ele vai falar de self. E o self seria a essência. E ele fala de sombra. O que é a sombra? O nosso ego. Então, ele vai usar nomes, Jung vai usar nomes diferentes para dizer o que nós vamos falar nas próximas aulas, como ego, né? E como essência. A gente já falou nas primeiras aulas um pouquinho, mas agora a gente vai se aprofundar nesses conteúdos para as próximas aulas. Então, vocês vão ter a próxima, a sétima, a oitava e a nona aula, provavelmente sobre o ego, as matrizes do ego, os estilos de enfrentamento, domínio e tudo quanto. E depois eu tenho uma convidada, a Dayana, que é aqui da Inglaterra, e ela vai dar um curso para vocês sobre poder de mentalização. É uma técnica que eu uso no dia a dia, depois eu vou contar algumas coisas que aconteceram na minha vida a respeito disso, mas ensinar vocês ferramentas fortes, e isso não teve no curso passado, de como transformar a realidade de vocês, porque a maior parte das pessoas sai do curso assim, Vivi, e agora? Eu descobri tudo isso, eu sei tudo isso, como é que eu aplico? E essa aplicação, ela vai ter muito a ver com esse processo do self e com o processo de mentalização. Então, hoje, as próximas aulas nós vamos trabalhar o ego, mas hoje nós vamos fazer um trabalho específico sobre os valores e princípios de um indivíduo, né? Então, como é que a gente monta os valores e princípios da vida da gente? Como é que o ser humano é regido?
ele é regido pelas crenças que ele tem. O que seriam essas crenças, Vivi? A crença nada mais é do que uma mesclada das suas vivências, do que você aprendeu com a sua própria vida, das tradições que você traz na sua vida, da cultura que você viveu, da religião, do que os pais te ensinaram, do que os amigos te ensinaram, do que o emprego te ensinou, do que o trabalho te ensinou. Então, a interpretação que você fez de todos esses ensinamentos vão te dar os seus princípios morais. O que seriam os princípios morais, Vivi? O princípio moral é, na verdade, os critérios que você tem de julgamento do mundo, de observação, de análise de ações. Então, quando a gente fala para a pessoa, os critérios de avaliação das ações, eles são com base nos princípios morais de alguém. Eu vou falar para vocês a diferença entre ética e princípio moral, para vocês terem muito em mente o que é ética e o que é moral. Moral são os princípios e ética são as regras que vocês geram a partir desses princípios. Então, por exemplo, como princípio eu tenho a justiça. Então, como regra eu coloco, como ética eu coloco, que eu vou usar uma filosofia que já é existente, tá bom? Que é a regra de ouro da psicologia, da filosofia, que diz: eu não vou fazer para o outro aquilo que não gostaria que fizessem para mim. Essa é a regra de ouro da filosofia. Então, eu uso ela como base da minha ética, porque eu tenho como valor, como princípio, a justiça. Então, é importante vocês terem essa diferença do que é ética, que é as regras, e o que são os valores, que é de onde eu tiro as minhas regras. Então, aquela coisa de falar, o fulano tá errado, eu não quero dar exemplo político, porque senão eu me meto numa enrascada desgraçada, mas enfim, deixa eu pensar aqui num exemplo. Bom, o lockdown, né? Lockdown, fechou-se tudo. E aí uma pessoa fala que foi para proteger a população, os outros falam que foi para acabar com a economia. Isso é a base das éticas voltadas ao princípio, ou seja, o jeito que eu julgo o mundo. Eu vou dar exemplos claros para vocês, porque com os exemplos claros fica mais fácil de vocês entenderem. Então, deixa eu pegar aqui que eu montei. Eu vou mandar essa apostila para vocês, porque é uma apostila de Oxford, da Universidade de Oxford, mas eu traduzi ela para o português para vocês poderem ter acesso a esse material, porque eu acho o material, assim, é básico, mas eu acho ele muito, muito bom. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim. Vocês estão enxergando bem a tela? Tá ok? Então tá bom. Abordagem filosófica para a ética. Isso aqui a gente usa para sistemas de empresa também, mas quero que vocês avaliem isso no mundo, tá bom? Então, a regra de ouro, essa máxima remonta à antiguidade. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Eu quero que vocês se lembrem dessa frasezinha aqui, ó. A gente vai cobrir uns modelos de ética, as ferramentas podem ajudar você em situações, mas fique atento porque todas foram criticadas em algum momento e nenhuma delas é perfeita. A máxima que remonta à antiguidade é: faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Qual o problema que deu essa regra ética, né? A ideia central é que todos querem ser bem tratados e o problema é que todos têm padrões de comportamentos diferentes. Por exemplo, vamos supor que para mim não seja valor ser fiel e eu seja infiel. Eu estou sendo infiel porque, na verdade, como princípio, não existe a fidelidade na minha carta de valores. E fazer para o outro que eu gostaria que fizessem para mim, ou que eu não gostaria, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Se eu não me importo com a fidelidade, qual seria o problema de eu trair? Então, aí ela começa a entrar em conflito, porque as pessoas têm valores diferentes. E se nós estivéssemos falando de não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse, para você é aceitável que o outro faça aquilo, você vai acabar fazendo. Então, entra aí nessa discussão. The Golden Mean, que é a filosofia de Aristóteles, que vocês vão conhecer como a média de Aristóteles ou mediana de Aristóteles, porque ele falava sempre do caminho do meio, que a chave de todo comportamento, de toda a ética, é o caminho do meio. O que é o caminho do meio para Aristóteles? A virtude.
Então, ele colocava, por exemplo, a gente tem numa ponta o ódio e na outra ponta a indiferença. Qual é a virtude? O amor. Então, ele coloca que o caminho do meio é sempre a melhor forma, a parte mais virtuosa do ser humano, né? O utilitarismo, que resumindo, utilitarismo significa escolher a solução que mais benefício e menor custo para a sociedade existe. Então, o maior benefício e o menor custo. Quero que vocês gravem essas palavrinhas pequenas. Imperativo categórico, que foi de Kant, ele dizia: haja apenas de acordo com a máxima pela qual você mesmo deseja que ela se torne uma lei universal. Kant dizia que você não podia mudar os seus valores durante a sua vida. Então, se você acha que roubar é errado, uma vez, essa regra deve ser aplicada para sempre, inclusive as consequências, não levando em consideração qual é a circunstância. Então, por um exemplo, você saqueou, você roubou uma loja porque o seu filho está passando fome. Para Kant não existe essa de passar fome. Se você roubou, é errado e basta. Essa é a filosofia kantiana. A utopia diz que o credo básico é de que as necessidades e direitos de todos devem ser atendidos. Embora pareça bom, não é prático, porque, por exemplo, uma empresa farmacêutica que precisa ganhar dinheiro, mas tem uma mãe com 5 filhos que precisa da droga, ela não conseguiria atender a todos os direitos, né? Como que você vai atender as necessidades e o direito de ambos se a mãe não pode pagar droga e a empresa não pode fornecer de graça? Aí eu vou chacoalhar a cabecinha de vocês. Cenário 1. Seu engenheiro-chefe acaba de descobrir um problema potencialmente grave com o seu SUV mais recente, o rollover. Em certas situações, o SUV perderá a força de frenagem. O engenheiro estima que custará cerca de 2 milhões para consertar esse problema. E o advogado diz que as ações judiciais serão mínimas e que devem custar à empresa cerca de 250 mil no passado. Problemas como esse não causaram problemas jurídicos significativos à empresa e os veículos foram produzidos mesmo com os problemas conhecidos. E aí, o que você faria? Aí, vamos lá. Se você for aplicar diversas fontes de filosofia, e a gente falar, vamos aplicar a filosofia da regra de ouro, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse a você. Você produz um carro correndo o risco de que alguém morra porque é um problema de frenagem? Ou não? Agora, se eu for aplicar a filosofia de Aristóteles, que o certo é o caminho do meio, é a virtude, eu produziria, eu pagaria a despesa de 2 milhões? Ou eu deixaria os processos acontecerem? Bom, ele cita o caminho do meio. O caminho do meio seria achar uma alternativa, que seria um remendo no carro. Não vamos deixar com problema, mas também não vamos tirar tudo. O utilitarismo significa escolher a solução que mais benefício e menor custo para a sociedade. Quando a gente fala de sociedade aqui, o problema é decidir quem é a sociedade. Nós estamos falando da sociedade empresarial ou nós estamos falando da sociedade como pessoas? Porque se eu falar de menor custo para a empresa, eu digo, a gente vai usar a estratégia de um advogado. Deixa em 250 mil. Com Kant, ele dizia que o que é errado é errado. E basta. E essa tem que ser a máxima. Ou seja, paga os 2 milhões. A utopia diz que você precisa estabelecer as necessidades de todas as pessoas. Ou seja, você vai lá, conserta, paga os 2 milhões e sobe o preço do carro. Eu quero que vocês entendam o quanto uma situação pode ter pensamentos muito diferentes e linhas de pensamentos muito curiosas. Para vocês entenderem que quando a gente fala para alguém como você pode pensar assim, o que nós estamos fazendo é analisando de acordo com uma linha filosófica, uma linha de pensamento, uma crença cultural, e não com relação a N possibilidades. Essa apostila eu vou deixar com vocês, porque ela é um treinamento para
a linha de pensamento aberta que nós chamamos, né? Vivi, mas então eu tenho que abrir mão da minha ética para poder, eu tenho que abrir mão dos meus princípios? Não, primeiro você tem que se dar conta de quais são os seus princípios. Em segundo lugar, de onde eles vêm, se é só uma cópia, uma receita de bolo que você copiou, ou se realmente eles fazem sentido para você. Em terceiro lugar, quem tem os princípios bem elaborados dentro de si não conflita com os princípios dos outros. Se você entra em mesa de discussão sobre princípios e valores, é porque os seus não são ainda certos a você. São essência, porque se fossem essência, você não precisava brigar por eles. Tá? Merck Farmacêutico, a oncocercose, há muito tempo é um problema em muitos países africanos, bem como a parte da América Central e do Sul. É uma doença transmitida por insetos que causa cegueira e coceira intensa. Há relatos de que algumas pessoas cometeram suicídios porque a coceira é tão terrível. A doença é tão prevalente que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa infecciosa de cegueira líder mundial. Em 1979, o cientista da Merck descobriu que um dos medicamentos veterinários mais vendidos da empresa, que é a ivermectina podia curar essa doença terrível que cegou milhões de pessoas. No entanto, houve vários problemas com essa descoberta. O desenvolvimento de um medicamento adequado para humanos levaria anos e milhões de dólares de investimento. O medicamento pode ser vendido no mercado negro e reduzir os lucros do mercado no medicamento veterinário, prejudicando a viabilidade financeira da marca. Desenvolver uma maneira de levar a droga às áreas afetadas e às pessoas seria caro e difícil, pois não havia sistemas em vigor. Apesar dos desafios, a Merck foi em frente e desenvolveu uma versão humana da ivermectina, chamada Mectizan, às suas próprias custas. Eles também trabalharam com a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial e a Unicef e outras agências governamentais para levar o tratamento aos necessitados e garantir que ele não aparecesse no mercado negro. Até o momento, a Merck tratou 530 milhões de pessoas com Mectizan contra oncocercose. Eles também deram Mectizan a milhões para prevenir outra doença prevalente, que é a elefantíase. A Merck não obteve lucro direto com esse esforço de 20 anos, mas ordenou que continuem a doar seus produtos. A razão? A direção da Merck sentiu, e ainda sente, que tem obrigação moral de ajudar as pessoas. Sabiamente, eles não negam que a publicidade positiva pode ajudar os negócios. Aqui tem o site que diz, eles estão em inglês, mas que falam sobre isso. A análise da decisão. Você acha que a Merck tomou uma decisão eticamente correta? Por que seria sim ou por que seria não? Vamos lá na perspectiva de cada um. Perspectiva 1, acionista da Merck. Você tem uma parte significativa das suas economias. Pensa que você guardou dinheiro a vida inteira, aposentou, trabalhou que nem um louco e pôs nas ações da Merck. Você ouviu dizer que a empresa embarcou em um significativo empreendimento de caridade. Os preços das ações caíram por causa disso e até agora você já perdeu 100 mil dólares. Na sua opinião, a decisão de prosseguir com o projeto da Mectizan foi ética? Perspectiva de um funcionário da Merck. Como funcionário da Merck, parte da sua remuneração está em ações da Merck. Você também recebe um bônus anual com base nos lucros da empresa. Os lucros caíram, reduzindo seu bônus e o valor das suas ações. Na sua opinião, a decisão de prosseguir o projeto da Mectizan foi ética? Perspectiva 3, um receptor de drogas. Aos 34 anos, você perdeu 3 membros da família devido à oncocercose, reduzindo a renda de sua família em 60%. Você pessoalmente teve a doença, mas o tratamento com Mectizan interrompeu a cegueira, permitindo que você trabalhasse. Também salvou os seus filhos da doença, ajudando a garantir um futuro financeiro da família. E aí, foi ético ou não foi ético? E aí aqui ele pede para você aplicar na filosofia, né? Se você tivesse uma visão utilitária e se você tivesse uma visão utópica. Utilitário seria o menor custo-benefício. Se nós estamos falando do menor custo-benefício, o que você acha? Teve menor custo-benefício? Eles gastaram 150 milhões. Cada nação que recebeu teve que pagar 3 bilhões. E o custo dos acionistas e funcionários foi 500 mil.
Teve menor custo-benefício? E o ponto de vista utópico, que é aquele que faz o bem para todo mundo? Todo mundo saiu no lucro aqui? Vocês entendem? Aí ele fala sobre evitar dilemas éticos. Isso aqui é muito bom para vocês. Vocês precisam certificar que as expectativas éticas sejam claras, ou seja, do que é que você está falando. Quando a pessoa disser uma coisa para você ou afirmar alguma coisa, você tem que perguntar o conceito da coisa, né? O lockdown é errado. Então tá bom. Então, por favor, me explica por que você acha que o lockdown é errado. Para você poder entender da onde vem esse conceito de certo e de errado. A gente precisa primeiro entender a expectativa ética da pessoa. O que ela está esperando para dizer que está errado? Discuta dilemas éticos com o seu supervisor, com pessoas à sua volta. A gente, aqui coloca mais para a empresa, mas vocês podem aplicar isso no dia a dia, porque conversas, isso aqui chama-se discurso socrático. Eles são importantes nos setores de relacionamento. Eu vou explicar para vocês agora como é os relacionamentos. Eu vou apresentar a vocês a arte de se relacionar. Deixa eu achar aqui a arte do relacionamento, porque agora vocês vão conhecer quem são as pessoas com quem a gente se relaciona na vida, né? Deixa me pensar, allora qui. Bom, eu montei um quadrinho para vocês, mas eu mando depois no grupo para vocês saberem os tipos de relacionamento que nós temos na vida. Vocês estão enxergando bem? Moral e ética. Nós temos 4 tipos de relacionamento. Você está aqui. Você tem curva 1, curva 2, curva 3, curva 4. Tá? A gente se relaciona comigo mesmo, com é nós, com o ser estudo e com os outros. Simples assim. Comigo mesmo é o ser com você mesmo. Com é nós é o povo que você convive mais perto. Meu filho, meu marido. Então é nós, entendeu? É nós, Queiroz, é ali. O ser estudo é quando a gente fala do ser estudo. Que são as pessoas que não vivem mais dentro da sua casa. Aí eu sei estudo, entendeu? Sei estudo aí. E os outros são os outros, né? Os outros é a filha dos outros, a mãe dos outros, as coisas dos outros, né? Os outros. Tem as outras também, que a gente fala. As coisas das outras, a mãe das outras, as outras. Então, são 4 tipos de relacionamento. As perguntas éticas que nós fazemos para esses 4 tipos é assim, o que eu aplico em cada um deles, o que eu dou, o que eu cobro? Que tipo de ética e valores eu tenho comigo mesmo? É o mesmo que eu pratico com nós? E com vocês tudo? E com os outros? Na maior parte das vezes nós praticamos um tipo de relacionamento comigo mesmo, um outro diferente com nós, né? Com vocês tudo, então. E com os outros piorou, né? Às vezes com os outros a gente é muito mais legal do que comigo mesmo. Às vezes com os outros de fora, a gente, nossa, é uma maravilha. Aí chega dentro de casa comigo mesmo, com nós, com vocês tudo, é um terror. Então, aqui vocês entendem que vocês precisam lembrar que não basta que vocês tenham autoconhecimento, que está aqui comigo mesmo, né? O autoconhecimento, ele gera muito aqui comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo. E o é nós, porque o é nós, ele é o reflexo do comigo mesmo, né? Então, o é nós Queiroz, ele vai refletir o comigo mesmo. Com vocês tudo, que, por exemplo, hoje eu não convivo mais com a minha mãe, com meus irmãos, eles são seis tudo para mim, eles estão numa linha de seis tudo. Que eu não estou todos os dias com eles, não fico todos os dias com eles. Então, esse seis tudo para mim é o seis tudo, né? Seis tudo que estão errando, seis tudo que estão fazendo, seis tudo, esse seis tudo. Então, os seis tudo são as pessoas que aqui começam os julgamentos, né? Seis tudo com os outros, com as outras.
Até o é nóis, às vezes, não julga tanto, mas vai para lá, ó, vocês tudo. E às vezes é o contrário, a gente não julga os vocês tudo nem os outros e nas outras, mas julga o é nós e o amigo mesmo, que é a linha primeira. Inverte as posições. É muito importante que vocês entendam o que vocês aplicam a cada uma dessas pessoas, entendendo o seguinte: os meus valores e princípios, às vezes as pessoas perguntam para mim, Vivi, eu tô casando com uma pessoa que tem uma história de vida super difícil. E eu falo, como diz no italiano, cosa c'entra, né? O que tem a ver isso? Não, porque ele, nossa, o pai morreu, a mãe morreu. Eu pergunto, quais são os valores? Quais são os princípios? Porque não importa que história a pessoa carrega. O que ela interpretou daquela história, que são os valores e os princípios que vão ficar para criar a regra para a vida, esse tem que ser parecido com o seu. Você não pode casar com alguém com valores muito diferentes, porque como é que você vai construir uma família, filhos com valores diferentes? É muito chocante. O amor não sobrevive ao dia a dia, gente. O que sobrevive é a relação. E é isso aqui que é o relacionamento. São essas etapinhas aqui. Esses perfilzinhos aqui que eu falo, né? A gente aqui em casa, a gente brinca muito, né? Porque com os outros, a gente fala isso o tempo todo. Aqui em casa, não, mas é porque é os outros, né? É a mãe dos outros, né? É porque é os outros. Então, a gente brinca muito dos outros aqui em casa, porque os outros é quando a gente tá dizendo que, tipo, não tem nada com a gente. Então, é os outros. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você estabelece princípios e valores para você que você não aplica com os outros. E aí você fica julgando os outros ao invés de olhar para você. Então, é importante vocês terem a matriz de configuração de valores e princípios dentro de vocês de uma forma tão clara, tão definida e tão clean, que você vai escolher a primeira linha e a segunda linha, que é a matriz do comigo mesma ali, eu sei tudo, vai escolher ali a primeira linha e o restante não vai afetar você. Quando eu escuto alguém dizendo mal do Bolsonaro ou falando a favor do Bolsonaro ou contra o Lula ou a favor do Lula, não me dói. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas não significa que eu tenho um problema pessoal com nenhum deles. Quando a gente chegar ao ponto da coisa não ser pessoal, é porque a ética faz parte de você. A ética é o que faz as pessoas admirarem você, é o que faz as pessoas respeitarem você. Então, um relacionamento que não tem admiração e não tem respeito é porque os valores e os princípios são diferentes. Eu não admiro aquilo que tem valores e princípios diferentes do meu. Agora, essa questão de valores e princípios, né? Elas formam as crenças, né? Eu começo a acreditar, a criar crenças que vão me fazer ler o mundo sempre daquela forma. E as crenças e valores são os seus mindsets. E agora, quando a gente estuda o ego, a gente estuda muito mindset. Porque nada mais é o mindset, nada mais é do que o seu ego, né? Por que as pessoas querem tanto ser admirado, tanto ser respeitado, né? Por que elas fazem questão de ter valores muito explícitos, muito colocados? Porque são egóicos. Quando você vê alguém defendendo com unhas e dentes seus valores, a sua moral, é porque o ego está falando muito alto. Porque quem tem a moral e o valor bem resolvido dentro de si é que nem sexualidade, não precisa ficar provando para ninguém. Se tem que provar é que alguma coisa está errada. Entende? Aí eu falo para você, se você tivesse que escolher entre um desses fatores, desses 5, né? Sucesso, aventura, amor, conforto ou segurança, o que vocês escolheriam? Qual a escolha de vocês? Só pode escolher um. Sucesso, aventura, amor, conforto ou segurança? Aí já começa a montar os princípios de vocês. Se você escolheu segurança como princípio, vocês vão ver que todos os valores e escolhas de vocês são pautados na segurança. Se você escolheu o amor, você vai ter um outro tipo de pauta. Se você escolheu sucesso, você vai ter outro tipo. Se você escolheu aventura, você vai ter outro tipo. Se você escolheu conforto, você vai ter outro tipo. Mas aí, tá errado então, Vivi, se eu escolhi conforto? Não tem certo e não tem errado. Tem você e os seus valores.
né? Se eu escolher sucesso como princípio, provavelmente eu vou estar falando muito de justiça. Porque não é justo. Porque tira a minha oportunidade, não é justo. Frustração, se você tivesse que escolher um para eliminar da sua vida, frustração, raiva, dor física, humilhação ou depressão, qual você eliminaria? Frustração, raiva, dor física, humilhação ou depressão? Um só que você pode escolher para eliminar. Qual que você eliminaria? Ah, eu eliminaria, Vivi, a frustração. Ali já basta, já vai dizer a você qual é a crença que você tem de que as pessoas não podem se machucar. A raiva, Vivi, significa que você é baseado nas atitudes da impulsão, da raiva. Vou eliminar a dor física, Vivi, significa que você converte tudo para o corpo. Aí eu vou eliminar a humilhação, significa que você se sente inferior. Eu vou eliminar a depressão, significa que você tem excesso de passado e não perdoa. Cada uma das linhas de escolha que vocês fazem diz quem são vocês. O autoconhecimento, ele é mais do que um rótulo, porque ele não é um rótulo, porque nós estamos em constante mudança, quem vocês foram ontem, vocês não são hoje. Mais do que um rótulo que as pessoas colocam, né? Que eu me conheço, eu sei quem eu sou, enfim, coisas desse tipo. Ele é um caminho de observação. Ele é um caminho onde todos os dias você precisa parar, olhar para você e querer entender quais são as sensações que você tem, que pensamentos você tem, a proveniência desses pensamentos, a proveniência dessas sensações e o que você quer manter em você. Olha que mágico, a gente pode escolher o que a gente quer manter. A parte mais mágica do autoconhecimento para mim não é a gente saber que nosso pai foi ruim, que a mãe bateu no pai, que o pai era alcoólatra, que a mãe se drogava, ou que eu apanhei quando eu era pequena. Essa não é a principal parte. Isso aí são só revisitações para você saber de onde vêm as sensações. A verdade é que a principal parte é eu posso escolher o que eu quero manter. E quem é que eu vou alimentar? Essa é a parte mais legal de tudo. Então, eu quis mostrar para vocês essa parte de ética que no curso passado a gente não falou, porque eu queria apenas que vocês pudessem refletir como é muito interessante ver que as pessoas podem pensar tão diferente. E aí eu sempre tenho uma frase que eu falo com meu amigo Rodrigo Wilder, sempre nas lives que ele me pede para participar, que são a live mais corporativa, empresarial. A gente precisa manter o não sei vivo. Manter a curiosidade. Quando você se fecha da curiosidade, quando você tem certeza de algo, você deixa de se desenvolver naquilo que você tem certeza. Eu tenho certeza disso. Aí você deixa de ser curioso. Então, tenha sim a sua vivência, a sua experiência, valorize, né? Não quero que você saia por aí mudando de roupa, né? O tempo todo, mas quero que você apenas se dê o direito de ouvir com atenção, ouvir mesmo do ato de escutar, de estar ali, não só com o ouvido, mas com a presença, né? O italiano usa uma palavra muito bonita para dizer se a gente está escutando ele. Ele pergunta assim: me senti? É assim que ele pergunta. Vivi, me sente? Quando ele me liga, ele fala: Vivi, me sente? Significa: você está me sentindo? E o sentir para ele é escutar. Então, olha que bárbaro. Você sente o outro? Se você estiver sentindo, é sinal de que você está presente. Então, tire o preconceito, o julgamento e escute. E quando eu falo para você escutar, não é só o outro, também é você, né? Apenas escutar, apenas se dar o ouvido para que você seja capaz de entender aquilo que está acontecendo com você e dar, inclusive, um novo significado para aquilo que você está escutando, né? Ai, Vivi, mas é uma coisa tão feia que eu ouvi de mim.
Nossa, eu julguei, eu falei isso, eu sou isso, aquilo. Filha, você não é nada. Você é um ser humano com todas as sensações. A única coisa que eu falo, a pessoa tem direito de sentir o que ela quiser. O maior erro do ser humano não é emitir sensações ou ler as sensações. O maior erro do ser humano é tentar agir enquanto ele sente, porque nós não conseguimos assobiar e chupar cana, a gente não tem essa habilidade. Ou seja, se você está sentindo, deixe sentir. Só que a gente tem um cérebro tão reptiliano que quando a gente sente, a gente entra na parte do ataque, que é a defesa própria do humano. Então, o humano, quando ele sente uma coisa, ele fica tão desesperado que ou ele sai correndo e foge, ou ele ataca. É aquele cérebro reptiliano de resolver de imediato a sensação. Amiga, tá sentindo? Carinha, tá sentindo? Ó, aquieta. Fala, ó, desculpa aí, dá um tempinho que eu tô aqui numa sensação estranha. Preciso botar um contato comigo mesmo. E aí a gente conversa depois. Deixa sentir. Sentiu, passou a sensação, aí vai entrar na linha do pensamento, que é a elaboração. Aí sim você pode tomar ações. Quando as pessoas dizem eu quero me separar, eu falo para elas, você deixa essa decisão perdurar pelo menos por 60 dias. Se por 60 dias seguidos, todos os dias você acordar dizendo eu quero me separar, é sinal de que realmente você tem que se separar. Se tiver um dia desses 60 dias que você pensou, não é para eu me separar, não é a hora de você se separar. Então, é a gente ter essa condição de tomar a decisão na hora que é para decidir. Óbvio que você não tem que ficar parado ali para sempre, mas também não precisa ter urgência com as coisas. A sensação apareceu, estou me sentindo humilhada, tá bom. Dificilmente quem está ali na tua frente fazendo você sentir aquela ou ter aquela sensação é o dono daquele sentimento. Muito raramente. As pessoas só são gatilhos. Então entenda em que valor que ela está pegando em mim. Que princípio ela está me atingindo? É o desrespeito? Então, se eu tenho um princípio elevado com relação ao respeito, eu vou me sentir muito mal se alguém me desrespeitar. É por isso que a gente tem que pensar, meu valor é respeito. Então, tá, se eu quero respeito, se eu exijo respeito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar respeito. Se eu tenho como valor algo que eu não pratico, isso não é um valor. Ok? Bom, gente, hoje a introdução é o que vai entrar para o ego, porque no ego a gente vai ver bastante coisa que vocês vão desacreditar que são vocês. E aí nós vamos usar a parte de lugar seguro, porque dói a gente reconhecer quem a gente é, muitas vezes. Parar de julgar do outro, né? A incongruência do outro, o problema do outro, né? Os outros, e olhar para a gente. Dói, né? Mas é uma parte muito gostosa da vida, poder reconhecer coisas que a gente precisa melhorar. Alguém quer conversar comigo? Ninguém vai falar comigo hoje? Tati? Cadê a Tati? Fala comigo, Tati. Oi, Vivi. Boa noite, pessoal. Como você está? Eu tô bem, tô elaborando tudo isso que você falou, Vivi. E Eu aí eu fiz tava uma ouvindo. bagunça na sua cabeça. Não, tô prestando atenção no que eu tô sentindo. Então compartilha o que você está sentindo. Que eu tô leve, que cada indivíduo é um mundo de virtudes e valores, e que o encontro disso pode ser algo muito lindo, mas também pode ser uma catástrofe. É vero. Tem alguém aqui cascando o bico. Mas é verdade. Ela já está ensinando ele desde pequenininho. Olha que lindo. Lindo. É verdade. É. Olha, você sabe que hoje meu filho foi para a escola e ele teve um problema com o professor dele que foi grosseiro com um amigo.
E ele viu essa grosseria acontecendo na frente dele. E ele saiu e, mãe, eu preciso conversar com você. E eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Mãe, eu tô indignado. Eu queria falar com o professor. Você precisa ligar agora na escola e fazer uma denúncia. Você tem que fazer uma denúncia. Ele estava indignado. E eu falei, filho, eu primeiro preciso falar com a mãe do garoto. Mas ele é meu amigo. Eu tinha que ter defendido ele. Eu não consegui defender porque o professor é muito mais velho. Eu não quis desrespeitá-lo. Porque meu filho tem como valor o respeito. E quando ele viu o professor desrespeitando e gritando com o menino, jogando o diário do menino, ele se sentiu desrespeitado, porque ele tem como valor respeito. E ele não conseguiu falar com o professor, porque ele tem como valor respeito. Então, entendem como é importante essa matriz, né? E o valor de respeito é uma coisa que a gente ensina muito aqui dentro de casa, porque eu vim de uma família que não tinha muito respeito, né? Meu pai não respeitava muito minha mãe, meu pai era bem grosseiro com a minha mãe. Eu aprendi o desrespeito com ele, eu fui respeitar o meu marido depois de mais velho, depois de ele ter me ensinado muito sobre isso. Hoje eu pratico o respeito com facilidade, mas eu não era assim. E eu passei esse valor para ele, eu falo para ele, ele falou, se eu gritasse com o professor, mãe, eu estaria sendo errado igual a ele. E aí quando eu escuto isso, eu falo, nossa, que interessante, ele aprendeu. Porque vai aprendendo, né? Ele, quando alguém fala para ele assim, não, mas se o fulano fizer isso com você, você tem que fazer isso, você revide. Ele fala, eu não vou revidar porque eu não sou essa pessoa. São coisas que você vai construindo ao longo do tempo, né? E é importante, porque a base disso, quando ele não estiver comigo, vai ser as decisões que ele vai tomar, né? Agora, se ele vê a gente se desrespeitando aqui dentro de casa, um gritando com o outro, um xingando o outro, vai ser igual, né? Roberta, minha linda, como você está? Ataca a mãozinha. Ative o som. Cadê você? Rô, quer falar? Tô com a criançada em casa, ela tá colocando aqui. Nossa, eu preciso me controlar na hora da raiva. Eu faço tudo errado e perco a razão. E na hora da ira, perdemos o respeito. Me ajuda a controlar a raiva. Nunca consegui entrar hoje, caiu. Como louco, o conflito que tô vivendo. Olha, o autodomínio, né? Que eu não vou chamar de autocontrole, mas é o nome comercial. O autodomínio, ele provém de um mantra muito simples que diz: isso não é meu. Se a gente aprender a respeitar o mantra do isso não é meu, a gente não revida, né? Eu, quando a pessoa começa a falar uma coisa que eu tô percebendo que tá mexendo com o meu interior, eu fico repetindo dentro de mim: isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Esse mantra sempre funciona. Então, a primeira coisa é aplicar um mantra. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. A segunda é que se tá tão difícil, saia de perto. Se retire do ambiente, não fique no ambiente que traz a você o seu pior. Até que você tenha condição de ter esse domínio sobre você, né? Domar você mesma. Porque o problema não é o que os outros falam. O problema maior é a interpretação que a gente tem do que os outros falam. As pessoas podem falar o que ela quiser, se você estiver na boa paz, estiver feliz com você, as pessoas não têm a capacidade de tirar você do seu eixo. Não conseguem. Mas atingir mamãe vira o bicho, não aceito sair do eixo. Aí você tá querendo, você acaba, na verdade, o que você tá fazendo é defendendo alguém que você acredita ser vulnerável, né? O fato é que talvez essa pessoa precise aprender a se defender, não você tenha que defendê-la, porque talvez quando você defende essa pessoa, a sua mãe, né? É, o que você está fazendo é tirando, mais uma vez, a autoridade dela. Se ela aceita e ela é a mãe, ela deve saber o que ela está fazendo, né? Alguém mais quer colocar? O que vocês acharam da aula de hoje? Alguém quer comentar? Foi difícil? Muito difícil de entender o que eu falei? Se não estou ouvindo você. Oi, Oi, tudo bem?
Toda, graças a Deus. Mas eu perdi o começo. Eu estava tentando entrar no link da aula passada. Ah, Aí ficamos eu e minha mãe lá. Ai, eu vi ela falou. A gente, você entrou. Aí eu tive a brilhante ideia de olhar. clicar no link de hoje para ver se por acaso havia mudado. E aí eu entrei pelo celular, até fiquei torta aqui, porque eu estava no Note. Então eu perdi um pouco, mas eu vou assistir. Mas eu entendi tudo, faz todo sentido. É um universo de sentimentos quando você vai passando, né? Essa forma da gente se analisar e prestar atenção nos nossos comportamentos, né? No que tira a paz, no que traz a paz. É assim, nossa, é libertador aprender, né? E aí colam os post-its para aprender. É nóis, né? Para aprender a saber, né? Dar aquela respirada antes de ser mais do mesmo, né? Aí a gente vai de mantra, vai de... É isso aí. De aprendizado. Parabéns, que legal que você está conseguindo praticar, isso é ótimo, é importante. Mais Mas importante do que a informação é a prática. Então, mas eu acho que eu mudei bastante por causa da pandemia e porque vivi na vida. Viver é uma ferramenta só, minha linda. Eu só traduzo, eu não crio muita coisa, não. Na verdade, eu cato dos outros. Mas você fala de uma maneira... Eu já te falei, né? Você fala de uma maneira que é inacreditável como... Pelo menos eu, né? Mas eu acredito que todas, né, que estamos assistindo e quem ainda não teve oportunidade foi porque não teve oportunidade, mas eu acho que a forma com que você passa é abençoada. Não é todo mundo que tem esse poder de organizar as palavras, claro, a questão, né, do compartilhamento que você faz, né, dessa forma gratuita e que você faz, que eu vejo, tô acompanhando há muito tempo, mas eu acho que tudo isso não é só... é muito dom. Obrigada, meu coração. É dom. Obrigada, eu acho. Viu? Parabéns, viu? Pelo carinho. Obrigada, viu? Pelo Imagina. carinho. Eva. E aí? Oi. O que você achou? Eu também concordo que a tua didática, eu tô te conhecendo agora mais um pouco, né? Mas eu acho essa didática simplificada, sabe? Fácil de entender para mim, que não sou uma psicóloga, por exemplo, ou uma estudante de psicologia ou filosofia. E eu já tinha estudado algum pouco assim a respeito de ética e moral, filosofia, me interessa muito, eu gosto muito desses assuntos, psicologia, autoconhecimento, tentando me conhecer, né? E não gostando nada de muita coisa, ai, é horrível. Eu digo assim, olha, não sei como é que é para os outros aí que se conhecem, para os outros que se conhecem, mas para mim, às vezes a coisa aperta mesmo, sabe? Assim, nossa. Então, assim, eu achei muito interessante a parte ética dos valores e princípios que tu trouxe, porque para mim, pelo menos, traz muito clara a questão do não julgueis, né? Porque, tipo, não tem como eu julgar a forma que o outro enxerga as coisas, sabe? E eu não conheço os valores dele, eu não sei de onde veio, sabe? Para que ele tenha essa forma de ver, né? E eu, durante muito tempo, fui a louca do eu sei o que é certo, sabe? Controladora absoluta, né? Mas ainda hoje, tentando abrir mão desse controle, né? Ou até essa questão que tu falou, autodomínio no lugar de autocontrole, né? Eu mesma não gosto muito dessa palavra autocontrole, porque eu digo assim, pera lá, se não é para eu controlar nada, eu tenho que controlar a mim, sabe? Mas também existe parece que é uma linha muito, muito tênue, né? Onde mas aí se eu largar tudo, como é que fica? Entendeu? É que sem nenhum domínio, sem nenhum controle, né? Fina entre o limite, o respeito, né, pelo próximo e o respeito para com você. E isso é um fator que as pessoas trabalham a vida inteira. Então,
de que ponto para frente eu vou estar me desrespeitando se eu aceitar? E de que ponto para trás eu estou desrespeitando as pessoas? Né? Esse é o limite Eu, pequenininho, né? eu tenho me trabalhado muito porque eu realmente não conseguia colocar limites, nem dizer não, sabe? E isso era uma coisa, assim, muito difícil para mim. E É. então, o que acontece? E eu comecei a perceber que, poxa vida, no momento que eu dizia sim pro outro, eu também estava dizendo um não Para para mim você. mesma. E é assim E mesmo, aí tá, né? então, Tem vezes que você vai ter que se exatamente. anular para fazer bem para os outros. E tem vezes que você vai ter que fazer bem para você e os outros vão ter que se anular, né? Os outros é os outros. E é assim que é a vida, né? Mas é realmente encontrar esse. Esse meio termo Percebi aí. até que nem mesmo o caminho do meio pode. Até o caminho do meio pode ter suas reservas, A né? máxima aristotélica do caminho do meio. Que a filosofia Então, e isso é bacana porque volta a questão do só sei que nada sei, né? é, E eu tenho refletido muito sobre isso, porque é verdade, a gente sabe, a gente conhece tão pouquinho. é. E de mim mesma eu também conheço tão pouco, sabe? Hum, Hoje eu percebo, né? Então, acontecem certas circunstâncias e de repente, que nem, por exemplo, me vejo agora, né? Ah, em um buraco que eu achei que nunca mais ia cair, entendeu? uhum. Né? Então, eu digo nas questões emocionais mesmo, né? Ah, tem a pandemia, tem inúmeras circunstâncias e fatores, mas tu acha que tu já tá resguardado, né? Uhum. Sabe? Que tu já tem uma couraça bastante forte para encarar certos desafios, mas quando o calinho aperta no lugar certo ali, né? Ou pega numa fragilidade tua, sei lá eu, numa crença limitante que tu te impôs desde a infância, aquela criança interior ferida lá volta e começa a gritar e berrar por todos os lados dentro da mente da gente. É, aí que entra a prática do desapego mesmo, né? A gente desapegar até de que a gente já foi, né? Desapegar do que construíram na gente, desapegar das coisas que a gente já viveu. Desapego, né? Porque às vezes a gente tem uma dor que eu chamo de ursinho de pelúcia, aquele paciente que chega no consultório e conta 10.000 vezes a mesma tragédia que ele passou, né? Daí ele fala, já passei por vários psicólogos, ninguém nunca conseguiu me tratar, porque eu sofri um abuso sexual quando eu tinha 4 anos de idade. Fala, muito prazer, meu filho, eu sofri com 5. É a vida. E aí, como é que funciona, né? Nós vamos parar, você vai continuar vivendo, você vai abraçar a causa, né? Como é que vai fazer, né? Ai, mas você passou por um abuso sexual com 5 anos e você tá aí. Eu falei, pois então, foi uma escolha. Hoje eu ajudo pessoas que passaram por isso, basta. E aí, o que vai fazer, né? Então, assim, o ursinho de pelúcia, ele não colabora, né? E se você pega uma terapia, um processo terapêutico que apoia o seu ursinho de pelúcia, aí pronto. Aí você fica na terapia a vida inteira. Não, não sai daquilo ali, né? Então, a pessoa tem que querer sair daquele processo, senão vira urso de pelúcia mesmo, aquilo vai só machucar, não vai trazer o bem. Entendeu, Eva? O hamster, né? É, exatamente. Grata por tuas palavras, mais uma vez. Shijeko, e aí? Me conta o que você achou. Acho que você tem que ativar o som para mim, que senão eu não escuta. Clica aí no botãozinho. Pronto. Esse para mim está sendo ótimo, porque eu tenho assim, muita dificuldade de me comunicar, principalmente expor meus sentimentos. Tem muita dificuldade, né? E me conhecer, do jeito que você está expondo, estou me conhecendo ao meu lado, os dois lados, né? Principalmente o lado que eu tenho que desenvolver, né? Os meus defeitos, essas coisas. Então, está sendo ótimo. Então, eu estou só analisando, eu estou ouvindo você, estou analisando tudo o que quer de mim, no caso, né? Você é minha parceirinha, você tá sempre aqui. Eu tô... Ano passado eu comecei, mas aí não deu para me participar, porque eu estava com uma outra atividade. E como você mudou o dia da Horário. semana, agora deu para... Aí eu estou conseguindo participar e está sendo ótimo. Que bom, Viu? viu? Obrigada. Nossa, está Imagina, meu sendo coração. excelente. Está me ajudando bastante. Bom ter você aqui, viu? Obrigada por tudo mesmo, viu? Imagina, amor.
Alguém mais quer colocar alguma coisa para mim sobre Eu isso? quero, Raquel. Oi, meu coração. Ah, Vivi, Sol, desculpa. tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Ah, que bom. Só ia colocar uma coisa assim. Eu gostei muito, como o pessoal falou, você é muito clara, Ai, você que belezinha. deixa o assunto bem. Porque assim, eu já fui aquela defensora de todos, Dos que frascos e queria, dos que comprimidos. achava, exatamente, achava que tinha que se meter em tudo e defender todos. E eu levei muito tempo realmente para descobrir isso que você colocou. De repente é o que a pessoa precisa. Ela está passando por aquilo que ela precisa aprender, Uhum. né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha que ficar no meu lugar, aceitar o que a pessoa escolheu para ela, né? Bem A própria assim mesmo. destinação mesmo, né? Exatamente. E é como você falou, é uma questão de couraça. Ela vai atrair aquilo que a couraça dela está Tá pedindo. emitindo. Tá emitindo, né? E aí é muito libertador quando você percebe isso. Porque aí você percebe que você deixa de sofrer pelo que não é seu. Sim. É bem aquilo que você falou, isso não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu, né? Porque se você entrar na vibração, aí passa a ser seu, né? E se é seu, Exato. você vai atrair, porque é seu. Exato. E aí a vida vai trazer as lições que você precisa para poder tirar aquela coraça. Vai. Né? E vai repetir até você aprender. É. E vai ficar mais forte a cada passo, né? Então... E é mágico isso, né? É mágico. É mágico. Eu aprendi assim... É aquela situação, cada um está buscando o seu próprio prazer. Como é que a pessoa busca o prazer? Nossa, é o que vai dizer o que ela está querendo e pelo que ela vai passar, né? Tem N formas, né, de fazer isso. Tem. E não adianta. Não adianta você querer tirar porque é aquilo que dá prazer para ela, apesar de você achar que aquilo é um sofrimento. Para ela não é. É verdade. Entra naquelas camadas da personalidade de Olavo, que eu não gosto muito do Olavo, mas eu acho bem legal. Olavo de Barros, eu acho bem interessante. Cada camada de personalidade que a pessoa tem é uma couraça e ela trabalha numa vibração, né? Às vezes a pessoa fala para mim, nossa, eu não dou certo com nenhum relacionamento, porque a pessoa vibra a solidão e atrai pessoas que trazem a ela mais solidão. Exato. Ela vai atrair gente que faz ela se sentir sozinha, né? Enquanto a gente não se prepara, daí o preparo é nós mesmos, né? Não adianta, é nós. Exato. Se não, aí vem a energia daquilo que você está vibrando. A pessoa fala, só perco, eu ganho dinheiro e eu perco, estou sempre devendo. A vibração da energia da perda está constante em você, você vibra a escassez ela vem, né? Uma hora para outra você acaba perdendo aquilo que você conquistou. Exatamente. E não adianta, é só o conhecimento que vai possibilitar a mudança. Porque sem ele você não muda, você vai continuar no mesmo aprendizado que você teve. Sim. Então é só o conhecimento que te possibilita dar um passo novo, né? É verdade. Por isso que eu adoro assistir sua aula também. Eu adoro que você venha participar, você agrega tanto. Eu gosto muito que você esteja aqui, viu? Obrigada, nem sempre dá, porque às vezes eu tenho tem paciente atendimento. também, né? Eu entendo. Mas eu adoro. Obrigada, viu, Sol, pela contribuição. Imagine. E só um alô para a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Cíntia? Espero que você esteja bem. É a Sol, a Solange, que faz constelação. Da constelação. É a Sol. A Sol faz constelação familiar, gente. Quem tiver interesse pode falar com ela, tá no grupo. Eu acho que tá no grupo, Sol. Estou. Estou então. sim. No a Sol grupo tá de no cura, grupo. sim.
de cura, se alguém precisar do contato dela. Gente, eu adoro essa mulher para fazer constelação familiar. Eu particularmente tinha certa desconfiança da constelação, porque eu vim da ciência, assim, minha parte é muito mais voltada à parte científica, então eu tinha uma certa, né? Até porque eu acho que o pessoal ganha dinheiro a rodo com isso, sem fazer um bom trabalho. Tem. E não entregam um trabalho eficiente nisso. E, cara, eu adoro o jeito dela trabalhar. Então, eu super recomendo. Ela realmente é boa no que faz. Eu não teria a menor sensibilidade para fazer metade do que ela faz. Cada um tem seu dom, né? Tem, exatamente. E Precisando como eu falei, eu adoro o que eu faço. Eu também. Eu gosto da terapia, não adianta. Eu gosto de escutativa e feedback. É só o que eu gosto de fazer, é só o que eu sei fazer na vida também. Se me colocar para fazer outras coisas, talvez lavar banheiro, lavar prato, eu consigo. Outras coisas, não sei. Não tenho tantas habilidades. Obrigada, viu, Sol? Imagine, eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado você. Gente, é até feio falar de autoconhecimento. Eu não gosto muito porque o tema autoconhecimento é meio egoísta também, né? Autoconhecimento, a gente conhecer a gente mesmo. E o fato é que a gente vive numa sociedade onde não basta que a gente se conheça, basta que a gente se conheça em meio, né, a um processo. Porque a gente faz parte de um todo, então, querendo ou não querendo, você é a parte do quebra-cabeça. E se a sua parte é contaminada, o quebra-cabeça ficou um lixo. Então, a verdade é que se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência do papel que faz no mundo, não estaria emitindo uma energia tóxica, né? Eu vejo as pessoas falando, ai, Vivi, a gente tem que eliminar as pessoas tóxicas. Eu falo, nossa, mas a gente começa pela gente mesma? Porque a verdade é que todo mundo é tóxico, né? Como que a gente faz? A gente mesmo começa se eliminando? Todo mundo tem um dia ruim, né? Tem dias que eu não me aguento, que eu não quero olhar na cara de ninguém, eu evito ficar em contato com qualquer pessoa porque eu sou altamente contaminadora. Assim é a vida. Aí você vai lá, aprende a fazer umas vibrações melhores, fazer uma meditação, vai fazer uma caminhada, né? Conversa um pouco com o capim, com o mato da rua, abraça uma árvore. É isso, é aprender a lidar com a parte ruim que a gente tem também, entendeu? Ninguém é de ferro, todo mundo tem coisa boa e tem coisa ruim para oferecer para o mundo. Mas dar o que é ruim é tóxico a todas as pessoas, inclusive você. Porque aí você vibra essa energia, você doa aquilo para o mundo traz mais daquilo para você, porque é aquilo que você está vibrando. Então, não é nem inteligente ficar manifestando essas energias ruins, né? Manifestando a escassez, manifestando a carência, manifestando essas coisas baixas, essas vibrações baixas, porque você atrai mais do mesmo. Aí vem tudo aquilo para você ficar vivendo de novo. Então, é você ter essa consciência de que, poxa, o que eu quero ter na minha vida? Eu quero ter amor, Vivi, eu quero ter atenção. Então eu vou vibrar atenção, vou vibrar amor. O que eu vou fazer? Vou dar amor para as pessoas, eu vou dar atenção. Mas as pessoas não merecem. E aí, filha, se você entrou no merecimento, você entrou no julgamento. Se você entrou no julgamento, você não está sabendo do que você está falando, porque você está julgando você mesmo e não os outros. E aí começa a complicação. Entendeu? Enquanto você fizer por você, no senso que eu sei meu papel no mundo e eu estou fazendo porque eu sou uma alma que veio para evoluir. O que as pessoas farão da vida delas é um problema delas, porque quem vai pagar o preço delas, das escolhas delas, são elas. Eu faço porque é por mim. A sua vibração muda, você sobe um novo degrau e aquilo passa a não incomodar mais você, né? Existem 3 tópicos. O oráculo de Delfos, que era o oráculo mais famoso e mais antigo, né, da Grécia, ele tinha escritas no oráculo, né? As pessoas iam até lá para poder saber o que ia acontecer com elas antes das guerras, das batalhas, né? Uma história muito bonita, o oráculo de Delfos, compensa ouvir. E tinha 3 escritas que eu acho que chamam muita atenção. A primeira delas é Conhece a Ti Mesmo, muito famosa, de Sócrates, né? A segunda escrita deles é Nada de Excesso. A história do tudo posso, mas nem tudo me convém. É o nada de excesso, que é o caminho do meio. E a terceira das frases é não tente ser Deus. Se a gente respeitar o oráculo de Delfos, que existe há milhões de anos, se você respeitar só isso, só as 3 frases, você já consegue atingir um ponto.
que é não tentar ser Deus? Você é imperfeito, criatura. Aceita, não aceita, gosta, não gosta, acha legal, acha feio. Você é imperfeito. Não tente ser Deus. Não tente julgar as pessoas como Deus. Não tente condenar as pessoas como Deus. Não tente fazer o que Deus faria. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas Deus é Deus e você é você. Então não tente brincar de Deus. Se você não tentar, se você entender a sua insignificância, a sua pequenez, você não vai achar nada tão diferente de você, com todos os defeitos. Se você não pecar por excesso e nem pela falta, você está no caminho do meio. E se você conhecer a você mesmo, você contribuiu para uma nação inteira mudada a partir de uma energia que vibra uma coisinha melhor num universo de possibilidade. Ah, mas Vivi, uma andorinha não faz verão. Olha, filha, ela não faz verão, mas ela contribui para. Então, faz a sua parte, né? Se todo mundo que entrasse aqui nessa aula, ou que assistisse essa aula, tivesse a consciência do poder vibratório que tem, da energia que possui, com certeza estaria saindo, tendo consciência do que emite, né? Mas eu tô com raiva, não posso ter raiva? Claro que pode, já falei. Vai pro cantinho do castigo. Fica lá, a raiva passa. Passando, você volta. Mas eu tô irritada. Mas eu tô triste. Mas eu tô me sentindo humilhada. Eu tô vulnerável. Não tem problema, não. Deixa eu sentir. Vai passar. Depois você volta. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tudo bem com vocês? Eu vou mandar a apostila para vocês de ética, porque tem uns exercícios legais de se colocar na posição de cada linha de pensamento, que eu acho que é bacana, porque você sai um pouco do seu corpinho para você pensar com a cabeça do vizinho. E essa coisa de pensar com a cabeça do vizinho, ela é útil porque ela faz você parar e pensar, caramba, tem outras formas que não é a minha de enxergar. Dizem que o julgamento ele só prevalece quando existe a ignorância. O julgamento só existe se não existe conhecimento. Mas peraí, Vivi, eu não posso ter opinião? Claro que pode. Você não pode ter valor? Pode. E você pode decidir a sua vida através desses valores, mas não pode exigir que as pessoas decidam a vida delas através dos valores que você tem. O defeito não é você ter os seus, é querer que todo mundo tenha os seus. Combinado? Então a gente se vê semana que vem. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, combinado? Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Fiquem com Deus, até mais. Beijos. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Boa noite.